Shalom, seja bem-vindo a mais uma mensagem ao seu coração e fique sempre ligado com Deus. Escolhas certas. Em Gênesis 25, 29 diz assim: Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Neste texto nos mostra que Esaú não fez uma boa escolha. Esaú trocou algo de valor, de muito valor, algo eterno, o seu futuro, a sua herança, por algo momentâneo, sem valor e que passou rápido. Aí diz uma frase, diz assim: não sacrifique o seu futuro por uma gratificação imediata. E foi o que Esaú fez. Esaú, ele agiu sem pensar. Ele não teve sabedoria na sua escolha, na sua decisão. Decisão é o que nós temos de mais valioso na nossa vida. Em todos os momentos temos que decidir por algo. Sabia que nós fazemos mais de 70 decisões por dia, desde que acordamos até a hora de dormir? Então decidimos a roupa que vamos colocar, decidimos o caminho que vamos fazer, decidimos o que vamos comer. São tantas decisões que tomamos ao longo do nosso dia e muitas vezes uma decisão errada pode sacrificar o meu futuro. Foi o que Esaú fez, ele sacrificou a herança futura, ele entregou ao seu irmão aquilo que ele tinha de mais valor. São 5 pontos que devemos levar em consideração quando pensamos na decisão certa. Porque às vezes ficamos na dúvida no que fazer. Então, como ter a certeza de que estamos tomando a decisão certa? Ponto 1. Observe as circunstâncias. Então, analisar se é o momento certo de agir daquela forma, pois existem boas oportunidades e existem as oportunidades de Deus, como diz a pastora Thalita Pereira. Às vezes, você querendo aproveitar a boa oportunidade, perde a oportunidade de Deus, que é muito maior e melhor. Deus mostra nas circunstâncias da vida se eu estou tomando a oportunidade certa ou se eu estou decidindo pela oportunidade de Deus. A de Deus é sempre melhor. Ponto 2. Preste atenção no seu coração. O coração é a intuição. O coração é onde nos dá a paz. Olha lá o que diz em Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então, a paz é o ponto-chave para sabermos se aquela decisão é a certa para a nossa vida e se aquela decisão vai sacrificar o meu futuro ou vai me abençoar. Se é a decisão sábia, se é a decisão com discernimento que vai me levar para o caminho do bem, o caminho certo a seguir. Ponto 3. Coloque as consequências na balança. Então, pensar nas consequências das minhas decisões é algo imprescindível para eu saber se eu estou fazendo a escolha certa.
Então a gente tem que pensar que toda escolha gera uma responsabilidade e que essa responsabilidade vai me dar consequências ou recompensas. Se as minhas escolhas forem ruins, imediatas, eu vou ter uma responsabilidade de consequências. Se a minha escolha for uma escolha sábia, eu vou ter com certeza uma recompensa. Então pense nas suas decisões, pode colocar no papel sobre aquilo, o que vai me trazer se eu decidir por aquilo na minha vida. O que vai me trazer de consequências, de colheitas no futuro, isso que é importante. Ponto 4. Considerar as pessoas certas. Isso é a chave. O que você vai ouvir e de quem você vai ouvir. Deus é a primeira pessoa que você deve considerar na sua decisão, na sua escolha. Então eu tenho que pensar, vou considerar Deus? É isso que Deus espera de mim? Deus está comigo nessa decisão? E fazer uma oração. Nessa oração que eu fizer para Deus, Ele vai colocar a paz que eu preciso no meu coração para que eu possa fazer essa decisão certa, assertiva, né? Então, primeiro, considerar Deus, a voz de Deus, que é o nosso Criador, o nosso Salvador, é aquele que conhece todas as coisas além dos olhos humanos e com certeza a voz dele é certa, é certeira. Devo considerar também a opinião da minha família, dos meus pais, do meu cônjuge, dos meus filhos, pessoas que me amam, que convivem comigo, que torcem por mim. Então, sempre ouvir a voz dessas pessoas que amamos, que estamos próximos, pessoas que nos amam verdadeiramente. E lembrar que a nossa decisão respinga nas pessoas ao nosso redor. Então, lembrar e pensar, essa decisão vai influenciar também nas pessoas que estão ao meu lado. Então, na minha família, nos meus pais, no meu cônjuge, nos meus filhos. Com certeza, todas as decisões que nós tomamos interferem sim nas pessoas que estão ao nosso lado. Então, a gente tem que pensar também nessas pessoas, não só em nós mesmos. Como Esaú fez, ele pensou só nele, né? Ele não pensou no que o pai iria sentir, dele vender a primogenitura dele, ele não pensou na mãe, ele não pensou no escândalo, na vergonha da família, ele simplesmente trocou algo que seria momentâneo, que era algo que ele estava desejando na carne, naquele momento, que era a fome, né? Ele só queria suprir a fome. Ele não pensou nas consequências e não pensou na decisão dele, o que poderia ter de consequência para ele, né? Então ele teve a responsabilidade sim dessa escolha, ele colheu os frutos sim dessa escolha. Não foram frutos bons porque ele perdeu esse direito, né, de filho mais velho e deu por um prato de refeição para o irmão, né? E isso na época era algo muito importante, muito considerável. Então, lembrar da voz de Deus, lembrar da voz das pessoas que me amam e que estão ao meu redor e que tudo que eu fizer vai interferir também na vida deles. E em quinto lugar, para terminar, eu devo considerar as pessoas que eu tenho como meus conselheiros, meus mentores, ou seja, pessoas mais experientes do que eu, pessoas que já passaram por essa fase que eu estou passando, por pessoas que têm algo a me ensinar, né? Pessoas mais velhas, mais experientes, não necessariamente da família, mas pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu vejo
que já trilharam um caminho e alcançaram um patamar onde eu sonho em chegar um dia, né? Então, que eu observe como essas pessoas agiram, o que essas pessoas fizeram para que elas chegassem até ali e eu me espelhe nessas pessoas, né? Que eu tenha contato com essas pessoas, que eu saiba mais do processo de vida dessas pessoas. Com certeza, aquilo que elas passaram vai me ajudar, sim, a tomar as decisões certas para que eu também chegue lá, né? E para fechar o estudo de hoje, temos que lembrar que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, as escolhas certas, as escolhas de Deus para nós teremos que abrir mão de alguma coisa que nós gostamos. Por exemplo, uma amizade, né? Que às vezes eu tenho aquela pessoa, eu considero, gosto dessa pessoa, mas essa amizade não está me levando para um caminho que Deus quer para mim, né? Essa amizade está me atrapalhando, está me influenciando a fazer, a pensar, a ter atitudes que não agradam a Deus, atitudes que eu sei que vão me atrapalhar a chegar ali no meu propósito de vida. Então, de certa forma, eu vou ter que romper essa amizade e com certeza isso vai me doer, vai me custar. Mas muitas vezes é necessário abrir mão de algo que a gente gosta, de que é importante para nós naquele momento, que é confortável para nós, nós teremos que romper para seguir no caminho certo, né? Então, às vezes, as minhas decisões vão doer, vão me fazer sofrer na hora, mas depois, ao longo do prazo, vai valer muito a pena, porque isso vai me trazer recompensas, né? Recompensas valiosas e de que vão valer muito a pena, de que eu vou colher os frutos daquilo que eu plantei e com certeza eu vou aproveitar muito essas recompensas da minha vida, das minhas decisões, das minhas escolhas e não me arrepender, né? Então a colheita do arrependimento é mais dolorida do que abrir mão de algo que é momentâneo, passageiro e que não vai me trazer alegrias, paz e prazer no futuro, certo? Então é isso. Essa mensagem de hoje sobre sabermos fazer as escolhas certas na nossa vida, levando em consideração cada um desses pontos, com certeza iremos mais acertar do que errar. Claro que a gente aprende também às vezes com o erro, não tem jeito. Vamos colher as consequências deste erro, mas que da próxima vez possamos pensar um pouco mais e não trocar a nossa primogenitura por um prato de comida. Não vale a pena sacrificar o meu futuro por um prato de comida que, se eu comi no almoço, no jantar eu já vou estar com fome de novo. Passou e eu troquei algo valioso por algo momentâneo passageiro. Então, não agir por impulso. Pensar, ter sabedoria, discernimento e pensar direitinho, usando esse exemplo de Esaú para que a gente não siga, que sejamos sábios e aprendamos com os erros dos outros e não precisamos passar pelos erros para aprender na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai eterno, Deus maravilhoso, aquele que nos dá sabedoria e discernimento para fazermos as escolhas certas na nossa vida. Que todos os dias, Senhor, nós possamos fazer escolhas certas, escolhas que te agradam, escolhas que não vão sacrificar o nosso futuro, escolhas que às vezes podem ser doloridas no momento, mas que vão nos trazer grandes recompensas no futuro e muita gratificação de trocarmos um prato de comida, trocarmos sim um prato de comida pela nossa herança eterna. Nos ajuda, Senhor, a não agir por impulso, mas pensar em cada escolha que fizermos
todos os dias da nossa vida, porque o Senhor nos deu essa liberdade, o Senhor nos deu essa liberdade de escolha, o Senhor colocou no nosso coração e na nossa mente essa autonomia de decidir por aquilo que vamos ou não vamos fazer, por aquilo que vamos decidir na nossa vida ou não. O Senhor nos deu essa condição e que possamos usar isso para o nosso bem, para o bem da nossa família, para que possamos colher lindos frutos, doces e saudáveis e lindos e maravilhosos para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada a fazermos as escolhas certas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também. Até o próximo vídeo.